Não, e a gente olha, comparando os dois times, né? O time do Chelsea, esse que nós estamos vendo aí, é bem melhor do que o atual. Bem melhor. E aquele já dava o Palmeiras ser vencido. Imagina esse. Por isso que eu falei ontem que eu entendo que o Fluminense vai ter um desafio mais difícil do que o Palmeiras. Esse time do Chelsea, na temporada que passou, não foi grande coisa no campeonato inglês, não, na Premier League. Um time que oscilou demais. É um time que tem muitas deficiências. Esse time aí, ó, Mendy, Christensen, Thiago Silva, o Rudiger, Aspilicueta, Kanté, o Kovacic, o Hudson-Odoi, Mason Mount, Lukaku e o Havertz, muito melhor que esse time de hoje. E o Palmeiras fez frente a esse time aí. Só não ganhou porque o Abel segurou o time atrás. Porque uma coisa é você segurar o time atrás quando você joga contra potências, contra colossos, como diz o Felipe Luiz, do futebol. Chelsea nunca foi. Nunca foi. Não era esse, não é o atual. E não é o atual. Então, portanto, o Palmeiras amanhã não pode ser um time covarde, como foi nesse jogo aí. Tem que ser um time audacioso e tem que partir para cima. Tem que partir para cima e encarar. A gente tá vendo aí o Luan e o Danilo, né? E o Lukaku ali com a bola. Mas mudou tudo, né? Tudo. Não sobrou ninguém, não sobrou técnico, não sobrou ninguém para contar a história, Quesada. E ainda bem que mudou para pior. Não sobrou. É verdade. Só para lembrar outro jogador que eu tinha me esquecido, porque eu lembrei tudo aqui nessa memória, nesse HD que às vezes dá umas panes, né? No banco estavam o Mike, o Lomba e o Murilo, tá? Mike, Lomba e Murilo, tá? Que fazem parte também do elenco do Palmeiras. Diga, Isa. Ela vai discordar Bom, de mim, falando um pouquinho... Sempre, né, Sormani? Eu tô aqui justamente para isso. Brincadeira, Sormani. Você sabe que eu gosto de você. Não, eu acho que assim... o que eu tava falando... A estratégia do Palmeiras naquela partida quase deu certo. De fato, eu disse ontem que os times brasileiros não têm que ter vergonha de jogar como times pequenos, ou seja, mais retrancados, né, esperando o adversário, jogando na saída de bola do adversário, e o Palmeiras fez justamente isso e levou o jogo para prorrogação, enfim. E teve chances no tempo normal, né? Tem chance com o Dudu, tem chance com Veiga, enfim, com Zé Rafael. Então foi uma partida que o Palmeiras propôs uma dificuldade para o Chelsea. E falando um pouquinho das equipes que vocês estavam dizendo, né? Realmente, o Chelsea mudou muito, até porque o comando mudou, né? Não vale a gente lembrar que o Abramovich, que era o russo dono do Chelsea, por conta das sanções lá na Inglaterra, né, depois da guerra Rússia e Ucrânia, ele vendeu o clube, foi obrigado a vender o clube. Dois empresários compraram e o bastidor do Chelsea ficou também bastante conturbado. Então, o Chelsea mudou a forma de investir. Hoje o Chelsea investe muito em jogadores bem jovens, e esse time do Chelsea é um time de jogadores bem jovens. De fato, não é o melhor time da Europa, mas é um time bem competitivo, um time forte, e acho que a missão do Palmeiras vai ser difícil, sim. Vai ser um bom jogo, né? Espero que seja um bom jogo. Diga. A missão do Palmeiras vai ser difícil. Agora, se você fosse uma jornalista inglesa, você diria o que desse jogo? Analisando o Palmeiras, do ponto de vista do Chelsea, o que você diria? Olha, eu diria que o Chelsea teria um jogo complicado pela frente, pelo que os brasileiros têm feito nessa Copa do Mundo de Clubes, mas que os desfalques do Palmeiras podem ser uma boa notícia para o Chelsea. É o que eu falaria. Agora, tem que entender também, é engraçado, né? Outro dia eu tava vendo um vídeo, isso lá na fase de grupos, né? E eu não tô dizendo, eu acho, a gente já falou aqui, acho muito que os jogadores estão sim levando a sério. Mas lá na Inglaterra eu tava vendo um vídeo do João Castelo Branco, se eu não me engano, antes do jogo do Flamengo, e a torcida assim, ó, nem aí, nem sabia o que estava acontecendo. Então eu tenho muita curiosidade de saber, agora nessa fase de mata-mata, como os ingleses estão lidando, né? Como os torcedores do Chelsea estão lidando com uma fase já mais avançada da competição, enfim. Mas é isso, eu acho que eu, como jornalista inglesa, olharia para o confronto como um confronto difícil, mas o Chelsea, para mim, ainda é favorito. Disagree.
Você não concorda? O que Não. você falaria? Não, eu desculpa, Quesada, eu acho que o Chelsea não é favorito, não. Esse jogo é 50-50. Se o Palmeiras tivesse com a sua dupla de zaga mais o Piquerez, eu diria que o Palmeiras teria mais chance de vencer. Eu apostaria mais no Palmeiras. Esses desfalques que você pontua e pontua muito bem, eles têm que ser colocados na balança. E isso aí, um desfalque desses jogadores, vai tornar a partida igual. Se o Palmeiras estivesse completo, ele seria o favorito. Ele seria o favorito. Agora, me chama a atenção, viu, Quesada, só para encerrar aqui, essa opinião. Fique à vontade, senhor. Imagina, quando o Santos joga, se o Santos jogar no Suriname, eu estou interessado. Eu vou ver. Não importa onde ele está jogando, eu torço pro Santos. Não importa em que divisão ele esteja, eu torço pro Santos. Se ele estiver na A, legal. Se ele estiver na B, não tem problema. Eu vou torcer pro Santos. Se ele cair para C, eu continuarei torcendo pro Santos. Se ele for fazer um amistoso na Malásia, eu vou assistir. Agora, o torcedor do Chelsea dizer que não está nem sabendo o que está acontecendo, isso é torcedor de merda. Isso não é torcedor. Isso não é torcedor, isso aí é modinha. Também acho. Não é torcedor, Também pô. acho. Os caras eu disputando o Mundial de também. Clube da FIFA, o cara não sabe o que está acontecendo, então vão tudo a merda. É mais um motivo para eu desprezar, desdenhar desse futebol inglês, dessa torcida inglesa aí.